Bem-vindos, bem-vindas. Aqui é a live aonde você vai conseguir finalmente alcançar o seu maior bem, que é cuidar da sua voz por toda a sua carreira. Olha que maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Cila Duran, mentora de cantores profissionais, e eu estou aqui 2 vezes por semana para quê? Para quê? Para te ajudar a aumentar a potência da sua voz, mesmo depois de cantar durante várias e várias e várias horas, sem ficar rouco. Parece muito bom para ser verdade, não parece? Mas não é mentira, é verdade. É verdade porque isso aconteceu comigo e isso está acontecendo com todos os cantores que seguem os meus conselhos. Os meus directs são a prova viva de que isso é real. É real, é muito bom. Então, hoje nós vamos falar, o tema da nossa live de hoje segue um pouquinho do contexto que a gente falou também ultimamente, né? Então, eu sempre tento puxar assuntos que são parecidos para sempre a gente conseguir fechar e concluir uma ideia bem completa, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos ou com dúvidas, né? Então, olha só, como cantor profissional, é óbvio que você participa, né? Eventualmente, de testes, né? Ou de audições. Então, hoje, o tema da nossa live é como deixar a sua voz potente para testes e audições, né? Então, quando a gente fala de voz potente, né? A gente já imagina. O que, que a gente imagina? A gente imagina aquele volume, aquela voz que enche o ambiente, não é isso? Então, a gente se preocupa. Há muita. Há muita. Não é dúvida, mas há muitas coisas que são erradas, que assim, antes de ter esse volume total, completo, essa ressonância potente, antes de chegar na potência, você, cantor, cantora, tem que entender que existe passos atrás, que não é de um dia para o outro que você vai ter a voz potente que você quer, a voz potente que você precisa. Você precisa ter alguns cuidados antes, tá? Então, eu estou aqui para falar desses cuidados antes de você fazer um teste, antes de você fazer uma audição. Ah, Sila, mas isso também, essas dicas que você vai dar hoje também servem caso eu tenha uma apresentação muito importante? Sim, claro, com certeza, tá? Então, olha só, vamos começar aqui. A preparação para uma audição ela pode ser para o cantor, para a cantora, extremamente estressante. Especialmente, né, se você não conhece, né, quem são os avaliadores ou quem são os jurados, né? Então, a maioria dos cantores que, que se tornam grandes, né? Eles podem sim ter passado por muitos testes, tá? Até até conseguir parar, até conseguir parar porque já está com a carreira estabilizada e não precisa mais fazer testes. Não é legal? É isso que você procura? É isso? Se é isso que você procura, bem-vindo. Faça muitos testes, tá? Eu vi, eu já vi cantores muito talentosos que na hora da audição, na hora do teste, falharam horrores. Horrores. Por quê? Porque eles estavam nervosos, não prepararam as vozes, né? A voz, né? Então, se livrar do nervosismo e preparar a sua voz para uma audição são duas coisas completamente diferentes, tá? Você pode preparar a sua voz para uma audição descansando bastante e aquecendo a sua voz, né?
Idealmente, você deve começar a preparar a sua voz para audição alguns dias antes do dia D, né. Isso significa o quê? Descansar bastante e comer o mais saudável possível. Além disso, tá, tenta ao máximo evitar forçar a voz, né, e tenha sempre a famosa garrafinha de água nas audições, que hoje, para variar, né, eu acho que de 10 lives que eu faço, eu esqueço minha garrafinha umas 7 vezes. Então, por que que você tem que levar a sua garrafinha de água? Porque você pode ficar lá esperando muito mais tempo do que você imagina, né, muito tempo antes de você começar a cantar, né. Então, se você é um cantor, eh que costuma frequentar audições, né, ou testes, né, eu vou pedir para você tentar relaxar, porque se você se estressar demais, isso vai ser perceptível na hora quando você cantar, entenderam? Alguns cantores, eles ficam extremamente nervosos durante o teste, né, durante a audição. Mas assim que eles começam a cantar, eles dão lá o o vira no giraia lá 180 graus e você nem vai notar o nervosismo deles, né. Então, só que assim, você vai garantir? Não dá para garantir. A única coisa que eu posso garantir é que o nervosismo ele vai te atrapalhar, ele te atrapalha muito, tá. Então, preparar a sua voz não é tão difícil, mas você tem que estar atento, tem que prestar atenção nisso, né. Por quê? Porque a voz de cada pessoa, ela é diferente e ela vai reagir também diferente a diferentes estímulos, né. Por exemplo, o café, né, vocês sabem que eu tomo café, que eu gosto muito de café e tal, mas assim, eu sei que eu tô tomando café porque eu não vou cantar, né. Então, o café para algumas pessoas, ele tende a ser extremamente ruim, né, para quem vai cantar, para algumas pessoas. Mas, para outros cantores, né, que bebem café, eles bebem café para melhorar a voz. Então, o que que eu falo para você? Não toma café? O que que eu vou falar? Olha só, sabe as palavras. Você gosta de café? Como é que você percebe a sua voz depois que você toma café e você vai cantar? Como que ela fica? Você sente a mais seca? Porque que a cafeína faz? Ela desidrata, né. Se ela desidrata, não seria normal você sentir aquele conforto gostoso, né, na hora de cantar, se você tomou café. Mas pode acontecer que você não sentiu nada. E aí, eu vou te proibir de tomar café? Não vou. Então, é a sua percepção, tá? Não sou eu que tô te falando isso. Eu te dou orientação, eu falo o que pode acontecer, mas é você que tem que, eh, hã, começar a ter a sensibilidade, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, por quê? O seu corpo, ele é um instrumento musical. Tá? E você tem que tratar ele como um instrumento musical, certo? Então, assim, ó, por que que eu falei isso? Porque vamos supor, se você tocasse, né, um instrumento de cordas, provavelmente, o que que você faria? Você ia limpar ele, né, direitinho, você ia verificar eventuais problemas, né, antes de cada teste, antes de cada audição, né. Então, a mesma coisa você tem que fazer com a sua voz. A sua voz, ela também tem que estar muito bem preparada, né. Esta preparação, esse cuidado é o primeiro passo para você ter sucesso numa audição, tá? E tudo o que eu estou falando aqui, como resultado, você vai sim ter mais potência na sua voz durante esse momento, tá bom? Então vamos lá. Ó, começa preparando a sua voz, tá? Para esses testes, tá? Com antecedência, tá? Por quê? Ó, muitos cantores, né? Eles não se concentram em preparar a voz e aí você pode tirar vantagem disso, né? Facilmente. Quanto melhor a sua voz está preparada, melhor ela vai soar, né?
That's it. Simples assim. Quem não se prepara, se você se preparou e tem cantores que não se prepararam, você já está na frente deles. Mesmo se eles cantarem melhor que você, ou, né? Ou, enfim, tiver um timbre mais bonito, mas você vai estar na frente deles, entendeu? Então, você se prepara alguns dias antes, não é no dia seguinte, é alguns dias antes. Então, se você começa a preparar a sua voz, por exemplo, 2 ou 4 dias antes, né, daquele grande evento, ou daquele teste, ou daquela audição, como a gente está falando aqui, você vai notar uma melhora significativa e vai ter uma chance maior de ser muito bem sucedido nessa audição, né? Então, outra coisa importante, se prepara mentalmente para esse teste, para esse evento. Essa é a parte que eu falo mais importante. Parece que é besteira, mas não é. Gente, não é. Vocês não têm ideia do que o nosso cérebro, o que o nosso pensamento, o que as nossas emoções, elas podem causar na nossa voz, tá? Então, por que eu falo que é importante? Acredite ou não, mas mesmo os cantores que já têm carreira estabelecida, eles tendem a ficar nervosos. Não tem como contornar isso. Gente, se coloca no lugar daquele cantor que lota estádio, que lota. Vocês acham que ele tá, por mais que ele faça isso sempre, que ele tá tranquilo, é um dia comum? Claro que não, é uma adrenalina que invade o organismo, né? Essa adrenalina, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, né? Então, não tem como fugir disso, a adrenalina vem, né? Você tem que saber se você vai usar ela positivamente ou negativamente, tá? Então a boa notícia é que se você se preparar mentalmente para esse momento, você vai ter uma chance muito maior de realmente ter um resultado muito bacana, muito legal, ser bem-sucedido, né? Tem cantores que não se preocupam, tá? Não, assim, eles não se preocupam com isso. Não vou me preocupar. Só que quando bota o pezinho lá na escadinha pro palco, começa, ó, tremer, a barriga, começa a doer a barriga, porque a barriga dói, né? Dá dor de barriga, vontade de ir no banheiro. E vocês acham que a voz vai sair como? Como é que essa voz desse cantor, dessa cantora vai sair com esse nervosismo todo? Não se preparou mentalmente para aquele momento, tá? Então, já vamos fazer um gancho aqui na próxima dica, que é prepara a sua voz visualizando esse momento, tá? Isso é um truque muito antigo que eu tenho efetivamente ensinado ao longo do tempo, tá? Então, o que você faz? Você fecha os olhos, tá? E visualiza como é que vai ser essa audição. Como é que vai ser esse teste, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que você imagine cada passo, você entrando na sala, visualizando o que tem, né? A maioria dos testes, né, existe um lugar marcado, onde você vai ter que ficar de pé lá e cantar. Então eu quero que você visualize essa marcação no chão e já se imagina cantando, né? E caminhando primeiro, óbvio, em direção a essa marca e cantando, tá? Ah, parece que coisa de louco? Faz e depois me conta. E aí, os avaliadores, provavelmente, eles vão fazer algumas perguntas para você. Então, eu já quero que você se antecipe e imagine o que eles podem te perguntar. E aí, se imagina cantando também e pronto, tá? Já fez a visualização mental, que é tão importante para quando aquele momento verdadeiro, real chegar, sua mente já está preparada para isto. E sabe quem é que faz isso?
Praticamente ninguém. Agora eu vou dar uma admitida aqui. Eu fazia isso. Eu, quando fazia os meus shows, eu fazia essa viagem mental, nessa imaginação. Muito louco. É claro que nem tudo que eu imaginei efetivamente estava, né, em cada lugar, porque tinha lugar que eu não conhecia, eu só imaginava. Mas é muito louco isso, ajuda pra caramba. Será de uma carga de 0 a 10 de nervosismo, né, era para eu entrar com 8 de nervoso, eu entrava lá com 6, 5. Pô, não é demais, gente? Então, faça isso. Enquanto você está fazendo isso, né, vários tipos de cenários diferentes vão se desenrolar na sua cabeça e você vai estar preparado para todos eles, né? Você pode imaginar um lugar escuro, você pode imaginar um lugar claro, você pode imaginar um lugar com janela, um lugar sem janela. Apenas se lembra, tá, de não se concentrar em coisinhas menores, né? Por exemplo, onde é que eu coloco a minha mão? E assim por diante. Então, assim, não, é o geralzão, tá? Imaginar o lugar, você entrando, né? Onde os jurados estão sentando, onde os avaliadores ou os jurados estão sentados, o que eles vão te perguntar. E isso é muito legal você imaginar o que você vai responder. Muito louco, tá? Muito louco. Outra coisa, prepara a sua voz, né, para quando você for preparar a sua voz para esse teste, você sempre precisa ter uma atitude positiva. Ai, o que você está falando, Sila? Você está querendo só enrolar hoje, né? Então, escuta essa. Todo mundo ama pessoas positivas, tá? Por quê? Porque isso faz você parecer mais acessível e fácil de trabalhar, né? O grande problema é que a maioria dos cantores profissionais, depois que eles falham, né, em alguns testes, eles começam a pensar nesses testes como uma experiência muito negativa, né? Eles começam a ter horror a teste. O que, para alguns cantores, pode realmente se transformar num problema. Então, é extremamente importante que você pense na audição, no teste, né, como algo positivo para você. Então, basta pensar dessa maneira. Você está sendo. Presta atenção, isso é importante vocês saberem. Você está sendo julgado por pessoas altamente qualificadas da indústria da música e de graça, tá? E a maioria das pessoas, a maioria dos cantores, eles pagariam muito dinheiro apenas para ouvir a opinião desses profissionais. Então, olha a vantagem que você está tendo, né? Então, sempre vá com a mente positiva, tá bom? Vai dar bom. Eu sou bom, eu me preparei, vai ser top. Eu vou conseguir, tá? Se eu não conseguir, valeu a experiência e eu vou estar sendo avaliado por pessoas de, assim, alto escalão da indústria, tá bom? Não força sua voz antes do teste. Muitos cantores tentam praticam muito a música que vão cantar no teste. Eu não acho que isso é uma má ideia, tá? Mas lembra que todo exagero é ruim. Então, de um modo geral, quanto mais você canta, melhor você consegue, né? A potência, né? Que a gente quer, você corrige errinhos, mas não exagera, tá bom? Você tem que ser um cantor, uma cantora extremamente cuidadosa, para não forçar a sua voz antes de um teste, tá? Se a música que você escolheu para cantar nessa audição tem muitas notas altas e você tá aí lutando, né, com esses tons, então você provavelmente deve o quê? Escolher outra música, tá? Não vamos aqui. A gente precisa ter humildade para entender que nem todas as músicas que a gente gosta, a gente pode ficar treinando toda hora.
Tem músicas que eu sou apaixonada, que eu amo e que se eu pudesse eu cantava o dia inteiro. Só que eu sei que ela força demais a minha voz. Por mais cuidado que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenho de onde encaixar a voz no lugar, eu não fico cantando essa música toda hora, não. Porque eu sei que vai dar problema, tá bom? Então tem essa consciência também. Não vai ficar cantando a mesma música toda hora porque vai forçar a tua voz, tá? Seguindo, prepara a sua voz, tá? Para uma audição, se hidratando, bebendo bastante água. A maioria dos cantores, eles sabem que precisa beber água, eles sabem que precisa beber água, mas eles não bebem. Entendeu? Então eles cometem esse erro de não se hidratar logo antes da audição. Então, assim, o que, que eles fazem? Eles não se hidratam, aí quando vai no teste, na audição, bebe água. Ah, precisa hidratar. Antes. Você tem que fazer isso sempre, né? Alguns dias antes, certo? Então, o que, que eu te recomendo? Tá bom? Se concentra em se hidratar 2, 4 dias antes da audição, tá? A principal razão pela qual eu peço para você fazer isso é porque o nosso organismo ele leva um tempo para absorver essa hidratação e lubrificar a garganta. Então, um dia só, gente, não é suficiente. Horas antes não vai adiantar. Sorry, não vai adiantar. Você tem que hidratar antes, dias antes, tá bom? Outra coisa, comidinha leve, comidinha saudável no dia anterior ao teste. O seu corpo, ele usa muita energia para digerir a alimentação. Então, se você come fast food, seu estômago vai ter que trabalhar mais para digerir essa baboseira toda. Então, se o seu objetivo como cantor profissional é permitir que o seu corpo se concentre em reparar e manter a sua voz na potência máxima, tá? E você pode fazer isso comendo alimentos leves, que não vão, né, pesar tanto. Então, não tô aqui falando que você tem que fazer dieta, muito pelo contrário, tá? Mas um dia antes do início da audição, do teste, pô, tenta evitar esses alimentos salgados, muito gordurosos, porque realmente eles são muito difíceis de digerir, tá? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que preparar a tua voz, né, para uma audição, para um teste. Poxa, não é difícil. Comendo frutas. Tá? E por que frutas? Frutas, Sila, por quê? Me explica. As frutas, elas contêm muita vitamina, minerais que o seu corpo precisa para manter, quem sabe, já quem me ouve já sabe, manter as cordas vocais saudáveis, né? Então os cantores profissionais, né, eles comem frutas antes de uma audição, né? Como café da manhã, né? E se por acaso a audição for nas primeiras horas da manhã, logo cedinho, né? Principalmente quando for cedinho, tá? Principalmente. Então, você tem que comer frutas riquíssimas em vitamina C, porque a vitamina C estimula o seu sistema imunológico, né? Todo mundo precisa fortalecer o sistema imunológico. O sistema imunológico é o responsável por combater a infecção. Então, precisamos ajudar o nosso sistema imunológico, tá bom? Então, tem muitas frutas, né? Disponíveis que você pode comer para ajudar aí a sua voz, né? E particularmente as frutas que eu mais gosto são maçã, kiwi, uva, morango, abacaxi. Então assim, são várias frutas que eu gosto. Não tem uma preferida. Eu gosto de todas, a maioria delas. Até de mamão eu gosto, gente. É sério. Até de mamão eu gosto. Então, seguindo aqui, ó, limpa sua garganta e voz antes da audição. Como cantor, isso já deveria estar na sua rotina,
tá? Se não estiver, definitivamente você precisa incluir isso na sua rotina. Por quê? Porque enquanto você está dormindo, suas cordas vocais, elas estarão cobertas por uma espessa camada de muco. E isso é o que faz todo mundo, eu, você, todo mundo acordar com aquela vozinha da manhã, sabe? Aquela voz mais grave, né? Então, se a audição, o teste, ele acontecer nas primeiras horas da manhã, se certifica de acordar mais cedo, né? E se concentrar em fazer a limpeza, né, da garganta e se livrar logo dessa voz matinal aí, tá bom? Então, aqueça a sua voz antes da audição. E eu vou dizer uma coisa, a gente que tem esse bate-papo sempre aqui, ai, aquecer a voz, sério, Sila, que você ia falar para eu aquecer a voz? Ai, sério? Se eu falar para vocês, vocês não iam acreditar na quantidade de cantores que não aquecem. Não aquecem. E aí depois ficam se perguntando por que, que a garganta dói depois de cantar. Sabe que tem que aquecer, não aquece, começa vou até falar, eu ia falar gritar, começa a gritar, começa a cantar e depois reclama. Então, alguns cantores vão dizer, né, que não é necessário aquecer a voz, porque ela já é aquecida enquanto a pessoa está falando, né, ou cantando a primeira música. Então, tô aqui para falar o seguinte: a verdade, meu querido, minha querida, é que a sua voz, ela é aquecida para falar, não para cantar. E se a música tiver notas mais agudas, aí a sua voz definitivamente não está de maneira nenhuma pronta para cantar de forma correta, com potência, se ela não for aquecida adequadamente. Entendeu? Gente, já ouvi dizer esse negócio. Ah, não precisa aquecer a voz, não. Eu já estou conversando aqui, já estou aquecendo. O que eu faço? O que eu faço com vocês que falam isso? Vocês não, né? Depois dessa live aqui, não. A gente, deixa eu arrumar meu cabelo aqui que tá. Hoje a luz tá forte, hein? Tá muito forte pro meu gosto também. Quando não é muito é pouco, né, gente? É assim mesmo que a banda toca assim. A banda toca assim. Então, prepare a sua voz para uma audição, para você ter mais potência na hora de cantar lá no lugar. Dormindo bastante, exatamente. Todo mundo sabe, né, o quanto é bom, o quanto o sono é benéfico, né? O sono ele é importante não apenas para a capacidade de cantar, tá? Mas para o bem-estar do corpo todo. O problema é que a maioria dos cantores, eles só se concentram no descanso quando um dia antes do teste, um dia antes da audição, um dia antes do show. E isso, gente, não é suficiente, não é suficiente. O seu corpo, ele precisa de bastante tempo para descansar. Então, ter uma boa noite de sono, de vez em quando só, não vai fazer diferença nenhuma. Você, assim, se você começar a dormir mais cedo, uma semana antes da audição, aí sim o seu corpo vai ter mais tempo para descansar. Tá bom? Então, ficamos claros. E ó, vou dar uma dica extra aqui. Guarda esse celular, não dorme com o celular na cabeceira, põe ele longe de você, desliga a televisão, tá? O nosso organismo, ele tem a sensibilidade, o nosso corpo tem uma sensibilidade à luz. Então, luzinhas, por mais pequenininhas que seja, vão atrapalhar aquele hormônio, né, do sono. Se eu não tiver com a memória muito doida aqui, a melatonina, né? Atrapalha. E aí você não consegue descansar. Você acha que você descansou, mas o corpo não descansa, porque tem aquela luz lá. Deus fez tudo perfeito, gente. Noite para dormir e dia para trabalhar, para acordar, para ficar bem. Então, quando o nosso organismo percebe que a luz está diminuindo, ele mesmo vai reduzindo, ele mesmo vai relaxando, a pressão vai diminuindo, tá bom? Então, ajude
o seu organismo, ajude o seu corpo a ter uma boa noite de sono e você vai ver como a sua voz vai estar mais potente. Que esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Olha quanto detalhe que tem para deixar a voz melhor, para deixar a voz mais potente, tá? Então, prepara a sua voz para uma audição treinando. Então, fazer exercícios tem, obviamente, fazer exercícios tem muitos efeitos positivos no corpo, né? Especialmente se você for um cantor masculino. Por quê? Se você se exercita regularmente, você prepara indiretamente a sua voz, né? Com a ajuda da testosterona. Isso é uma coisa bem bacana. Então, enquanto você está se exercitando, você aumenta os níveis de testosterona do seu corpo, o que afeta, né, diretamente na qualidade da sua voz. Por outro lado, enquanto você está se exercitando, você também ajuda seu corpo a inspirar e expirar com mais eficiência, ambos vitais para cantar. Tem um adendo que eu quero fazer aqui, né? Porque como eu já comentei com vocês, né? Eu tive contato e recebi informações de vários vocal coaches e tem uma dúvida pairando no ar aí e que eu acabo, em partes, concordando. Alguns professores de canto, vocal coaches, eles entendem que quando você faz exercício pesado, musculação, você causa uma tensão na região do pescoço. E todo mundo que me conhece sabe que eu falo e bato na tecla que tensão é sempre um problema para a voz, né? Porque cria realmente um esforço a mais. Então, para a gente ter um consenso aqui correto e não pender nem para um lado e nem pender para o outro, eu sou a favor de exercício físico sempre, tá? Quando você for cantar, quando você tiver alguma apresentação muito importante, aí eu vou te aconselhar, tá? Não treinar, não fazer academia no dia, pegar peso, tá? Porque esse esforço, tá? Vai também deixar tensa essa região. Então, não estou dizendo para você não fazer exercícios físicos, faça todos os dias. Mas no dia que você tiver aquela apresentação importante, tá? Aquele teste, você precisa estar relaxado. Então, olha a questão que a gente tem aí, tá? É uma questão meio polêmica, mas eu tenho que trazer para vocês o meu ponto de vista, tá bom? Tem vocal coaches que, pode treinar, pode fazer, não vai dar nada. E tem uns que falam, não quero tensão nessa região, então fazer musculação, pegar peso vai criar uma tensão aqui. Então, como nós vamos manter o equilíbrio, tá? Dica Sila Duran. No dia, evite treinar, tá bom? No dia, evite, tá bom? Se for algo muito importante, que a sua voz realmente tem que estar impecável, eu não te aconselho a pegar peso, tá certo? Caminhadinha leve, coisinhas leves, é isso aí, tá? Mas exercício é extremamente importante para a saúde num contexto geral, tá? Então, o que você tem que evitar quando você está preparando a sua voz para uma audição e você precisa que ela fique potente, tá? Tem certas coisas que você precisa evitar. Então, porque essas coisas, elas vão afetar você, né, diretamente a qualidade da voz. Café, álcool, laticínio, excesso de sal, açúcar, eles vão ter um efeito negativo na sua voz, né? E é por isso que eu recomendo para você que você coma, como eu falei, comidinhas leves, saudáveis antes dos testes, tá? Os alimentos salgados, açucarados, eles vão te desidratar, não esquece, tá? Você, assim, você nem percebe, mas acontece. Então, evite, tá bom? Da melhor maneira que você conseguir, tá? E para a gente concluir a nossa live de hoje, como você pode ver, como vocês perceberam, preparar a voz não é nada difícil, né, gente?
Não é nada difícil. Você só precisa dar um passinho de cada vez. E a boa notícia é que os cantores profissionais, assim, a boa notícia que eu quero dizer para você, os cantores, a maioria dos cantores, eles vão começar a se concentrar muito tarde nessa preparação da voz, né? E aí, com esses métodos que eu passei para vocês hoje, vocês vão facilmente ofuscar até mesmo um excelente cantor, se ele não estiver tão preparado quanto você para a voz dele não estiver tão preparada quanto você para esse teste. Então, eu peço que você se certifica de manter a sua voz na melhor forma possível durante todo o ano inteiro, não apenas durante a audição, tá? Não apenas durante o teste, não apenas durante um show importante, tá bom? E aí você vai ver que a qualidade, a potência da sua voz, a ressonância, ela vai melhorar drasticamente, tá certo? É isso. Me despeço aqui agradecendo muito. Não se esqueçam de compartilhar essa live. Não esqueçam de deixar seu coração, sua curtida. Se não está inscrito no canal ainda, já se inscreva. Já se inscreva se estiver no YouTube. Se ainda não, me segue no Instagram. Por favor, me siga e compartilha, porque com certeza tem algum cantor, alguma cantora que você conhece que precisa ouvir esse conteúdo. Tá show? Tá certo? Muito obrigada, gente. Fui. Já vou encerrar aqui no YouTube em 5, 4, 3, 2, 1. Tchau!